Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Enquanto não chega o dia de mais uma partida do Santos, que será na quinta-feira contra a Ponte Preta, vamos fazer aqui um vídeo que fazia muito tempo que eu não fazia. Vamos fazer aqui um vídeo que fazia muito tempo que eu não fazia. Enfim, que eu não gravava, que é a análise da coletiva. Depois da vitória do Santos, teve uma coletivazinha básica do treinador Fábio Carille, falando então sobre como que foi essa primeira partida, refletindo um pouco sobre como que o Santos entrou em campo. Então vamos ver, fazer uma pequena análise aqui, uma leitura de como foram as declarações do treinador do Santos nesta primeira vitória de 2024. Para começar o vídeo, eu peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga o que achou da entrevista coletiva de Fábio Carille após a vitória de 1-0 sobre o Botafogo, uma tradicional goleada ao estilo Fábio Carille. A primeira pergunta foi com relação a essas dificuldades que foram encontradas pelo Santos na primeira noite e o que o time mostrou de bom. E ele fez aquela referência que acontece no início de temporada, assim, né? Então, fala que a equipe se preparou para as dificuldades desde o início, desde o começo da pré-temporada, essas dificuldades que ia ter no início do campeonato, tinha pouco tempo de trabalho, só teve um jogo treino. Daí ele comparou com a situação do Botafogo, que ele sabe, por exemplo, que fez 4 jogos treinos, e isso faz diferença, o preparo das equipes do interior. Mas ele fala que o time conseguiu suportar, teve paciência, momentos em que ficou rolando a bola para que respirasse, então uma coisa de cadenciar mais o jogo. Nesse momento é muito importante respirar, ele diz. E as dificuldades foram dessa pressão, né, de um time que estava mais bem preparado fisicamente e que o Santos soube suportar. O resultado é muito importante mesmo na dificuldade. Uma vitória nesse momento passa mais confiança ainda. De fato, foi uma vitória bastante importante. Em seguida, uma pergunta sobre dois jogadores novos do elenco, que são João Schmidt e Otero, que João Schmidt fez um bom jogo, o Otero foi decisivo. Então ele começa pelo Otero, que foi, segundo ele, né? Eu não conferi isso, mas se ele tá falando, eu acredito. Foi meu atleta na Arábia Saudita, conhece bem, muito potencial. Interessante que ele fala aqui, muito potencial. É um jogador que a gente, enquanto torcedor que acompanha ele um pouco mais de tempo, sabe que ele pode render, mas tem uma série de fatores que às vezes atrapalham, extra-campo, eventualmente. Bate muito bem na bola, cumpre função, um jogador agressivo, um jogador que vai ser muito importante durante toda a temporada. A gente confia demais nesse atleta. E aí, sobre o João Schmidt, que ele vai falar, jogou 5 anos no campeonato que é difícil, o japonês, a J-League, e é muito difícil de jogar. Ele jogou os últimos 3 anos no Frontale, no Kawasaki Frontale, que é um dos grandes lá, disputa Champions, então um jogador que, além de ser voluntarioso, tem uma qualidade técnica muito grande, e aí ele fala que aquele pezinho esquerdo, ele consegue ser um armador. Um grupo muito legal, um grupo equilibrado. A gente sabe que para conseguir objetivos não pode ter só um time, e sim um elenco. Interessante ele falar sobre ser um grupo equilibrado, porque existe um desequilíbrio que ele já comentou que é o do goleiro. Ele comentou numa outra entrevista, na verdade. Acho que foi para o Domingo Esportivo, não tenho certeza, mas ele já falou sobre isso. Então, até não estou achando desequilibrado para o Paulista uma Série B, mas eu gostaria de um outro goleiro. Não tirar o João Paulo, mas enfim, um reserva à altura. Aí a pergunta foi com relação à dificuldade que o Botafogo ofereceu, se ele estava esperando, e interessante aqui a pessoa que faz a pergunta, ela faz uma descriçãozinha assim, né? Então, ela fala que um pouco antes do gol, o Botafogo perdeu um gol, de fato foi uma bola esticada que o jogador do Botafogo acabou deixando, perdendo um pouco o controle dela. O João Paulo conseguiu sair, isso foi um lance um pouco anterior, e aí a bola é retomada pelo Botafogo no campo de defesa, e o Juliano intercepta, né, o lançamento que seria e faz a jogada. E ele pergunta sobre isso, né, se eles tiveram essa noção de que um pouco antes o Botafogo podia ter saído na frente do placar, mas acabou cometendo um erro atrás, dois erros, não marcou o gol e depois errou na saída de bola. E aí ele fala assim que não chamou atenção por ter sido uma sequência de lances, mas ele lembra que comentou com o Rincon, com o auxiliar dele, com o Azul, e também teve, né, uma chance que o Pedrinho tinha perdido no primeiro tempo, aí ele diz que comentou sobre isso na hora. E aí ele faz um comentário sobre como uma questão meio tática, e eu queria compartilhar isso porque eu acho interessante esse tipo de
de fala, né? Quando ele vai falar da questão tática. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E o Botafogo veio esperando o erro, né? Eu acho que o nosso primeiro tempo foi muito lento, a troca de passe facilita para quem marca. Essa foi a principal cobrança no intervalo, fazer essa bola circular mais rápido, que a partir do momento que você pisa na bola, facilita para quem vem para marcar. Né? Eles estavam jogando o nosso erro. A parte final do jogo, colocaram dois atacantes mais agressivos ainda para jogar em cima do cansaço. Né? Fiquei na dúvida ali de colocar o Rincon e fazer o tripé por dentro ali para proteger bem, ou colocar o Marcelinho para continuar com essa escapada, e optei pelo Rincon, pela experiência e por tudo mais, e ajudar o João Schmidt e o Pituca, que eu vi eles bem desgastados. Né? Mas assim, muito feliz pelo resultado, muitas coisas interessantes aconteceram, jogadas, né, de falta que a gente trabalhou, aconteceu mesmo com pouco tempo de trabalho. É um grupo que capta logo que a gente passa, e isso vai ser muito importante nesse início também. Então, aqui algumas observações interessantes que ele fez, essa questão de bater a dúvida entre se colocava o Rincon ou se mantinha um atacante, então ele resolveu colocar o Rincon para dar até um descanso aí para o John Schmidt e para o Pituca. E a questão das faltas que ele comenta, teve de fato alguns lances de falta que pareceram sim ensaiados, então aquela falta que na entrada da área, que normalmente você joga direto na bola aérea. Ele teve uma jogada que foi uma bola rasteira em direção à linha de fundo. Então, de fato, coisas interessantes, como ele falou, acho que coisas interessantes. E eu gostei da leitura que ele fez com relação ao Botafogo, no sentido de responder ao que o Botafogo tinha feito, essa coisa de colocar mais atacantes para aproveitar o cansaço. Acho que é uma leitura válida. E aí, uma pergunta sobre como que o Santos está vendo essa questão do estadual, já que, ao contrário dos outros grandes de São Paulo, o Santos só tem o Paulistão e a Série B. E aí, se isso seria não um motivo, mas talvez um fator para que o Santos saísse na frente dessa disputa do Paulistão, ou corresse atrás com mais prioridade, talvez. E aí ele fala assim, os 9 primeiros jogos vai ser meio de semana, fim de semana para todo mundo. Libertadores é só lá na frente, Copa do Brasil também. E aí ele fala assim, tem que levar cada jogo como uma decisão, cada jogo crescer mais a questão do conjunto. É um elenco novo. A nossa próxima decisão é a Ponte Preta em casa. E aí, de novo, uma pergunta mais ou menos parecida, né? Tipo, como se prepara para mudar esse cenário do Santos, né? De melhorar essa questão do Santos? Ele fala, não, faltam 11 jogos. Não gosto de pensar muito na frente, pensar sempre no próximo. A gente tem que pensar assim. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para melhorar. Jogadores que nem o Felipe Jonathan, 8 meses, 9 meses sem jogar por causa da cirurgia. A gente vai crescer, e aí ele fala assim: pode ter certeza que a gente vai melhorar muito e a gente vai estar classificado para a próxima fase. Gostei da firmeza aí, né? Enfim. E aí, uma pergunta que eu acho interessante, ele deu uma resposta bem curtinha, mas eu vou colocar mesmo assim, para não ter o perigo de buscar qualquer outra coisa subentendida. Mas é uma pergunta que, para mim, é muito relevante nesse momento, já que vivemos ainda na questão de indefinição com relação a isso, que sobre a situação dele. Afinal de contas, ainda não tem notícia de que o Santos pagou a multa e que já está tudo certo. Então vamos. A pergunta foi sobre isso. Vamos ver como ele está acompanhando. Felipe, não está me preocupando, estou acompanhando bem de longe, tanto o presidente Marcelo como a diretoria, os advogados do clube, meus empresários, os advogados que também representam a empresa dos meus empresários lá estão me deixando bastante tranquilo e eles vão resolver. Né? Não sei que tempo, não sei qual o momento, mas estão me deixando muito tranquilo que vão resolver. Então, ele diz estar tranquilo, mas até aí ele não vai tomar o transfer ban. Quem toma o transfer ban é o Santos e quem está preocupado com o Santos é o torcedor. E aí eu fiquei meio nessa, assim, tipo, ele tá muito tranquilo, mas também, se não der certo, o máximo que vai acontecer é ele ser obrigado a voltar pro Japão. Pra ele tá tudo bem. Eu estaria tranquilo no lugar dele também. O problema é que eu sou torcedor do Santos, então eu não estou tranquilo, mas enfim. A ver como serão os próximos capítulos, mas ele falou que está deixando tudo nas mãos da diretoria
e dos advogados dele, e isso tudo me preocupa, a princípio, assim. Mas, de qualquer forma, até chegar fevereiro nada vai acontecer. Então, que o Santos faça muitos pontos até lá. E aí a última pergunta, inclusive é a mesma pessoa que perguntou sobre o João Schmidt e o Otero, pergunta agora sobre o Pituca, que não foi tão bem, e o Juliano, que foi o camisa 10 do time. E aí ele fala assim, não, pelas dificuldades do jogo, pelas dificuldades que a gente sabia que enfrentar, eu gostei. O Pituca é voluntarioso, a gente precisa de jogadores assim, voltou para o futebol brasileiro, voltando para o Santos, fez um jogo consistente, jogo onde brigou bastante, aí falou sobre o campo, não estava nas melhores condições, primeiro tempo não molharam, aí dificulta mais ainda, e sobre o Juliano, ele fala assim, essa bola tem que passar no pé dele, ele é muito inteligente para jogar, muito inteligente para abrir linha de passe, imagino que seja romper essa linha, né? E jogador assim tem que colocar a bola no pé dele, que esses caras vão fazer o time jogar, então essa foi a entrevista coletiva, termina aí nessa pergunta. De novo, eu acho que é uma coletiva assim bem tranquila, bem protocolar. Eu gostei que ele ressaltou algumas questões táticas e da bola parada, mas eu confesso que eu gostaria assim de uma resposta um pouco mais contundente, mais relevante com relação à situação da da questão jurídica com o Vevaren Nagasaki. Eu acho que ainda não está muito bem explicado, acho que não está muito bem definido. Eu acho que o Santos cometeu um erro nessa questão, já falei isso no vídeo pré-jogo, mas aguardar e torcer para que nada de pior aconteça com o nosso peixe. Certo, pessoal? Essa foi a entrevista coletiva, então, da primeira vitória de Fábio Carille neste retorno ao Santos Futebol Clube, 1-0 sobre o Botafogo. Lembrando, então, que o Santos volta a campo na quinta-feira, dia 25, ou seja, amanhã, se tudo der certo, tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila para falar de Ponte Preta e Santos, na verdade, Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da entrevista coletiva e deste trabalho de início de temporada de Fábio Carilli. Mais uma vez, muito obrigado. Pra cima deles. Um abraço.